Hoje, o nosso bate-papo com o Dr. Mário Pires. É o nosso querido aqui em Cachoeira Itapemirim, um grande advogado, tem a sua história marcada nessa cidade. Dr. Mário Pires, obrigado a sua participação aqui com a gente, obrigado por abrir esse espaço para a gente. Seja bem-vindo. Eu é que tenho que agradecer, porque você disse aí, grande advogado. Eu não sou grande, eu tenho 1,75 m, 78 por aí, então não chega a ser grande. Grandes são outros colegas aí, né? E se for falar em conhecimento, aí é que a coisa piora mesmo. Tem colegas muito superiores em grau, número e gênero. Então, mas a advocacia é uma profissão como outra qualquer. É uma luta. Nós aprendemos a lutar, é uma luta difícil, porque nós estamos sempre defendendo o direito do próximo. E isso é muito difícil. Começa a ser difícil quando o cliente nos procura e nos outorga uma procuração. Essa procuração nos dá direito a fazer muita coisa. Por isso que eu aconselho sempre ao cliente o seguinte: dê procuração para determinado fato. Nunca em caráter geral, porque não sabe o que pode acontecer. Nós conhecemos muitas histórias de advogados aí que tiram mais do que deviam tirar do cliente. Existe? Existe. Talvez em Cachoeiro, não. Não sei, mas em outras pragas aí, por aí afora, nós temos notícias. Então, nunca é demais. Para que arriscar se pode usar cautela, né? O mundo, a gente deve arriscar talvez em negócios, mas em transferir poderes para outro, não. Doutor Mário, essa jornada no direito, o senhor se formou há mais de 40 anos, teve aquele conhecimento mesmo ali na batalha mesmo, não foi hoje com essa facilidade que nós temos hoje, né? Porque hoje a internet é ótimo, como o senhor acabou de falar num bate-papo com a gente antes de entrar no ar, ajuda, mas tem que ter cuidado, né? Qual é o conselho que o senhor deixa hoje para os novos advogados? Bom, eu digo sempre o seguinte: a cautela deve ser a mesma. A facilidade existe, mas não fiquem escravos da facilidade. É muito ruim a gente ser escravo daquilo que nos é colocado à frente aqui, prato feito. Vamos capinar. Vamos procurar buscar conhecimento nos livros, que é a fonte principal. Não vai acabar. Aquilo que todos nós encontramos na internet, em regra geral, são tiradas dos livros. Às vezes, não são dos livros certos, ou mais certos, vamos dizer assim, para determinado caso. Então, essa cautela deve ser... Aliás, a vida do profissional de direito deve ser constituída de cautela. Cautela, muito tato ao lidar com o povo, muito cuidado e muito zelo profissional. Por quê? Para que a gente não vá ferir a ética. Direito, acima de tudo, é ética no procedimento. O direito é forma de vida, forma de atender o próximo para ajudar a ele, para fazer com que o direito do próximo seja respeitado. Então, essa cautela nós temos que ter para que tudo flua de forma correta. Doutor Mário, vascaíno, gente, ele vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Doutor Mário, hoje o senhor não vive, né, do salário, ou melhor, do pagamento dos seus clientes. Hoje o senhor tem muitos amigos, não só advogados, como também clientes. Mas o senhor acabou de falar com a gente fora do ar que tem muitas pessoas hoje que procuram um advogado que vive de um salário mínimo e que o advogado precisa ter discernimento na hora de cobrar. Não deve cobrar abusivamente. Hoje, o senhor acha que as causas que as pessoas mais simples estão precisando buscar os seus direitos, o que o senhor acha que essas pessoas deveriam fazer? Perguntar,
mais sobre valores antes de entregar essa causa na mão de um advogado? O que o senhor acha que essas pessoas devem fazer? Bom, primeiramente, eu vou dizer o seguinte, se eu conversando com um cidadão vejo que vou sacrificá-los porque ele ganha pouco, eu oriento, eu encaminho para a Defensoria Pública. Lá é um lugar que nós só temos, em Cachoeiro, pelo menos, só profissionais competentes na Defensoria Pública. Simplesmente espetacular a capacidade dos profissionais que estão lá. Então, não deve nada a um profissional que ele vai contratar em particular. Mas eu pago o senhor me participa. Não precisa sacrificar a sua vida, meu filho. Vai lá, você vai ser muito bem servido. Isso é que eu falo. E quanto a honorários, nós devemos ter muita cautela e não abusar ao cobrar o honorário do cliente. Porque todos que procuram advogado estão em dificuldade. Olha bem. Não, às vezes, nem financeira, mas dificuldade de direito. Para defender, ele quer a defesa do direito dele. Quer dizer, daquilo que ele entende que ele já tem direito. Então, não é justo que ele pague muito valor monetário para aquilo. Porque vai, às vezes, sacrificá-lo dentro da vida econômica. Essa cautela, no meu modo de ver, e eu posso estar errado, nós devemos ter. Mas é isto. A advocacia é viver em comunhão com o cliente. Nós temos que comungar com as dificuldades dele. Isso é que é. O resto é conversa fiada. Doutor Mário Pires, quem é o homem Mário Pires? Conta um pouquinho para a gente. Mário Pires. Nascido de família pobre, meu pai era farmacêutico, não era formado, era prático, na época era muito usado isso para farmacêutico prático. Então, vivi dificuldade. Meu pai me ensinou muito a cuidar dos necessitados, faliu 2 vezes com farmácia, porque ele não deixava o pobre sair sem o remédio. E isso é muito ruim, olhando pelo lado comercial, porque o laboratório que fornece não perdoa. Você tem que pagar as duplicatas. Então, o remédio saía, não entrava dinheiro, sobrava para o meu pai. Então, ele foi me ensinando a vida. Meu pai foi o grande mestre da minha vida, porque me ensinou as dificuldades. Nós morávamos numa casa, como eu já disse a vocês, que a escada era externa, lá no Guandu, antigo Tanuri, então não existem mais. Então, meu pai fazia o varrer da escada, pedia que o varrer determinava, de baixo para cima, degrau por degrau, de baixo para cima. E um dia eu perguntei ele por quê, ele falou que mostrar as dificuldades da vida, que a vida não é fácil, você só vai encontrar dificuldades. Na vida só vai encontrar degraus para você varrer de baixo para cima, nunca de cima para baixo. E isso aí me alertou para a vida toda. Me fez ver que, de fato, eu fui encontrando dificuldades. E fui embora. No direito, eu me formei em direito, depois me formei em ciências contábeis, depois me formei em administração, depois fiz no Gama Filho, eu fiz a especialização em direito privado, direito civil, direito, e vim caminhar para a profissão. E aí foi a época que eu convivi com gênios do direito, Ney Santos Viana, Diosdete Batista e outros, João Carlos Assad, pessoas que você podia confiar no que eles falavam. Assim como os juízes também, os promotores, tudo que unia numa consideração. O advogado tinha facilidade de ingressar na sala do juiz, na sala do promotor, como se fosse um irmão. Tranquilo diálogo. E hoje, com o passar das coisas, com o aumento de processos, essas coisas todas, porque o que aconteceu hoje? Com a criação da Defensoria Pública Oficial, com as pequenas causas, que foi criado para facilitar a justiça, piorou, porque um espirro hoje, o nego vai para a justiça. Eu quero dano moral porque você espirrou em mim. Não é para isso.
Justiça é para coisas sérias. O advogado tem que ser usado para coisas sérias, assim como o judiciário e o Ministério Público, que são instituições sérias. Não se pode abusar delas. Mas o povão não entende isso. Vai. Você vai lá, está cheio de processo, do mesmo jeito. Por quê? Porque o jeito qualquer coisa quer brigar. Eu sou daquela época que o vinha aqui, contratava a gente, quando a gente chegava no fórum, já tinha outro advogado. Você virava as costas e ia embora. Pronto, tinha outro. Qual o problema? Nada. Preferiu o outro. Que Deus o ajude. Não tem que brigar por causa disso. Foi da época que o juiz mandava o cliente pobre para o advogado, dizendo, determinando ao ilustre causídico, doutor fulano de tal. Eu, como advogado iniciante, eu ficava feliz da vida. Doutor Pedro Borges chamando de ilustre causídico. Mas depois era o doutor Pedro mandou para mim. Mas eu não sei isso, como vou fazer? Abre o código aí penal, meu filho. Vamos ver assim, assim, assim. Acabava o juiz me ensinando, dando os caminhos para que eu estudasse o problema. Ele não me dava o problema feito, mandava eu estudar. E sempre dizia para mim, ó, não vou te dar o prato feito, vou te dar o caminho, vou te dar os ingredientes para você fazer o prato. E outra lição de vida minha foi do Dr. Pedro Borges Rezende, extraordinário. Dr. Vitor Emanuel Cury, e outros mais. Eu não vou ficar falando aqui, vou cometer injustiça. Muitos já falecidos, mas a minha vida é isso. Professor na FACASSE, durante 40 anos, fui diretor durante 16 anos, sempre procurei honrar, tanto como professor como diretor. Se eu falhei, tenho certeza que falhei em todas as duas, em algum momento, mas não foi por querer, foi por deficiência humana mesmo, porque o humano é sujeito a erros, não tem aquele humano infalível, não vai existir. É a vida. Mário Pires é isso. Amigo, trabalhando, não fala que eu não preciso trabalhar, não. Se eu não precisasse da advocacia, eu não estaria aqui. Estou trabalhando. Todos os dias. De 7h30 ou até 4h30, 5 horas. Então, é isso. Doutor Mário Pires, qual a passagem que o senhor se recorda hoje que mexeu um pouquinho com o senhor? Na tristeza ou na alegria? Alguma coisa inusitada? Não, passagem de tristeza e alegria, só posso dizer sobre o Vasco da Gama. O Vasco me deu muita alegria, mas também me deu muita tristeza. E eu sou filho de um tricolor doente, que meu pai era tricolor doente. E um dia eu perguntei ao meu pai, deitado na cama, meu pai tinha um rádio Philips preto, grande, ouvindo futebol. Papai, sou tricolor, né? Sou. E qual o melhor time do Brasil? Aí meu pai, Vasco da Gama. Então eu sou Vasco. E ali acabou. A paixão iniciou e a paixão se transformou em sofrimento nos últimos anos, não tem jeito. Mas continuo firme aí na esperança, que a esperança é a última que morre. Eu canso de dizer o seguinte, nós somos caminhantes nesse planeta Terra. O homem é um ser essencialmente social. Nós necessitamos do convívio para caminhar no planeta. Por isso que foi criada, então, a sociedade dos homens. E também as leis, para que essa sociedade procedesse de forma correta. Se o homem, se o ser humano, pudesse ou quisesse proceder de forma correta, de acordo com a maior norma, o maior projeto de lei que existe no mundo, a maior norma de direito que existe, que são os 10 mandamentos, não precisava de outras leis, não precisava ter sido criado outras leis, não. Bastasse o homem, eu quando falo homem, falo ser humano, mulher, homem, obedecer os 10 mandamentos, nós estaríamos feitos. Não haveria morte, não haveria roubo, não haveria assassinato, não haveria direito a ser discutido, direito a ser brigado, nada. Os 10 mandamentos. Mas nós crescemos e à medida que nós crescemos, nós esquecemos 10 mandamentos e nós estudamos a primeira comunhão. Aí vem aí os problemas sociais. E o homem caminha entre esses meios sociais. Nós somos
sobreviventes nesse campo difícil que é caminhar no planeta Terra. Dizer mais o quê? Esse bate-papo foi uma aula de vida. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Muito obrigada, doutor Mário. Eu que agradeço a honra de estar com vocês e posso dizer o seguinte, ao tê-los aqui eu aprendi também alguma coisa. Quando nada, a ficar calado e ouvir. Então isso é muito bom. O homem só peca quando fala. Quando cala, está isento de qualquer erro. Obrigado, minha gente. Tchau. Olho a Olho, com Cida Campos.